Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui vamos iniciar o nosso podcast da Anamid, dentro do iSummit 2024. E a gente vai ter a oportunidade agora de falar com bastante pessoas aqui do mercado, inteligência artificial. A gente está hoje aqui com Gustavo Araújo, da Distrito, e ele vai falar um pouco mais sobre o que a Distrito está trazendo aí de inovação para dentro do mercado, não só de tecnologia, mas também do que a IA hoje pode ser capaz de nos auxiliar no dia a dia. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela sua participação, antes de mais nada. Boa. E fica aí com o nosso pessoal da Anamid. Se apresente-se aí, fala um pouco mais de vocês. Aí. Legal, obrigado Tibiriçá pelo convite aqui, estar com vocês. Muito legal ter participado da abertura aqui do evento também. E, gente, eu sou Gustavo Araújo, sou cofundador e CIO do Distrito. O Distrito é uma plataforma de construtores de IA, né? A gente é um grande integrador de inteligência artificial para empresas, então a gente faz, né, o que a gente chama de Enterprise AI. E dentro disso, a gente tem lá um laboratório, né, e trabalha com todo esse ecossistema. Então, no laboratório são mais de 45 startups residentes construindo produtos de inteligência artificial. A gente tem também as áreas de inteligência artificial de empresas como Raia Drogasil, Johnson, Cogna, Ticket in the Red, Sem Parar e por aí vai. Temos também, né, a participação dos fundos de investimento. Então, desde um SoftBank, que é o maior fundo de investimento em startups do mundo, a área de AI está conectada lá, e alguns outros, e as Big Techs. Então, todo projeto tem um suporte também lá, ou do time de AI da Microsoft, ou do time de AI da Oracle, ou do time de AI da AWS, por exemplo, né, e eles estão junto com a gente também, não só dando o Early Access, que é esse acesso anterior aí a mercado para as startups já irem construindo produtos, como também suportando mesmo na parte de projeto. E tem sido muito bacana, porque assim, já foram mais de 70 projetos em 1 ano e meio, e é um pouco do que, né, eu tive a oportunidade de falar aqui no painel de abertura do AI Summit, é que o que a gente vê de mais avançado hoje é esse conceito de AI Workers, né, em que você pega a capacidade desses modelos multimodais, né, que podem processar texto, vídeo, som, o que significa que esses modelos eles podem escutar assim como humano, eles podem falar assim como humano, eles podem enxergar assim como humano. Na verdade, em ambientes controlados, eles fazem tudo isso melhor que o humano. Acompanhado. E quando você coloca essas capacidades sensoriais que um sistema tem, né, para fazer um processo, você consegue ganhar uma produtividade enorme na empresa. Esse processo pode ser uma proposta comercial, esse processo pode ser uma consultoria, esse processo pode ser a emissão de um holerite, ou a emissão de um dossiê, de um seguro, por exemplo. Mas as empresas elas entram nesse novo capítulo de automação e de produtividade. A gente realmente entende que essa é a nova fronteira da produtividade nas empresas, que é sair de um nível de automação de RPA, de Robotic Process, que é a automação que a gente conhece hoje em dia, para uma automação num nível totalmente diferente, onde dados não estruturados passam a fazer parte do processo. Então, você não precisa ter tudo digitalizado, você não precisa ter APIs, você não precisa ter os sistemas preparados para uma automação. Essas inteligências artificiais, elas operam um SAP, um Salesforce, um sistema que você mesmo construiu na sua empresa, e-commerce. Essas inteligências artificiais mandam e-mails, atendem ligações, elas fazem basicamente qualquer tipo de tarefa que um humano também faria, com um aditivo que é o reasoning, né? Que é o LLM, o Large Language Model, essas AIs. Quando você coloca ela para gerenciar um processo, né, ela toma a decisão. Então, a gente começa a ter aqui, de um ponto de vista, um auxílio do ser humano na tomada de decisão, e de um outro ponto de vista também uma certa substituição. Porque decisões mais simples, você não precisa mais tanto da supervisão humana, você já tem AIs tomando decisão. E aí que a coisa pode também começar a ficar mais perigosa. Todo projeto de AI precisa de um projeto de segurança e por aí vai. Mas... A questão do reasoning que você explanou
a questão de... É porque, assim, tem uma grande visão no mercado que as coisas são muito automatizadas, são muito robotizadas, sabe? Vamos criar um bot para alguma coisa. Nesse caso que você está falando, o bot ele entra na questão da API. Na questão do reasoning, da inteligência artificial, ela entender, interpretar e poder entregar algo melhor, é essa questão que você está dizendo que pode ser até melhor que o humano, correto? Exatamente, Tibiriçal. Assim, existe uma fronteira que foi rompida pela inteligência artificial generativa, que é justamente isso, de você poder carregar a personalidade no agente. Né? De poder humanizar. Você estava me contando aqui, né, nos bastidores, o exemplo do teu e-commerce aqui, né, da Flora. Cognição que eu apliquei é a cognição vetorial. Que é com base, eu fui ensinando ela com base em estudos de cognição para autismo, que eu implementei junto com o banco de dados vetorial dela, né? E a gente foi trabalhando isso. E aí ela está aprendendo esse tipo de cognição porque você está treinando ela nisso. Exatamente. Então, justamente, você vai ter inteligências artificiais, AI workers, que se a empresa não avisar que ela está usando AI worker, é muito provável que o cliente não vá saber se ele está falando com um humano ou com um robô. Exatamente. E me explica um pouco melhor do que... Porque, assim, às vezes as pessoas falam, inteligência artificial. Aí alguns só pensam que inteligência artificial é chat GPT. Mas, assim, a gente que está mais inserido e está com hands-on em cima da questão, a gente vê que tem infinitos caminhos. Hoje, como que vocês estão trabalhando o AI Works dentro de mercados? Assim, eu trabalho com, questão da financeira, questão da área médica. Como que vocês estão hoje, assim, posicionado? Legal. A gente tá? Então a gente tem muitos clientes. Nosso setor número 1 é saúde e o setor número 2 é mercado financeiro. Então a gente atende muitas farmacêuticas, atendemos hospitais, seguros de saúde também, enfim. E atendemos bancos, seguradoras, vários players aí do mercado financeiro. Então, mas a gente também trabalha com telecom, trabalhamos com montadoras de automóveis, trabalhamos com energia, então indústria mais pesada, né? Então a gente é bem cross. O que é importante aqui é o processo. Então, é menos a indústria em si e mais o processo e os dados que a empresa tem capazes de treinar aquele agente de AI no processo. Então, pode ser um processo, né, como a gente estava falando aí, de emissão de um holerite, ou pode ser um processo que é uma venda feita, ou pode ser um processo que é uma reunião agendada, ou um dossiê, uma apresentação de uma consultoria. O que o AI Worker vai fazer é entregar o final daquele processo, o resultado. Né? E o que é legal desses modelos é que você não sabe necessariamente qual a maneira que o AI Worker vai fazer para chegar naquele resultado. Porque como você tem um LLM, né, um modelo de inteligência artificial controlando o processo, ele vai também fazer da mesma maneira que se eu pergunto uma coisa para o ChatGPT, ele vai te dar uma resposta, ele vai me dar uma resposta. Se você pergunta a mesma coisa, ele provavelmente não vai dar a mesma resposta. Exatamente. Né? Depende do contexto, enfim. Então, às vezes, o AI Worker, assim como o humano, também não vai seguir o processinho rígido, né? Que essa é a beleza da coisa. Você automatizar o objetivo. Exatamente. Teu objetivo é marcar uma reunião para a tua equipe de vendas. Se a AI Worker vai fazer 10 perguntas para aquele cliente ou vai fazer uma só, ela vai aprender ao longo do tempo qual é a maneira mais eficiente para cada tipo de lead, vamos dizer assim, para ela conseguir agendar uma reunião para a equipe de vendas. Então, ela vai mudando o processo e é uma automação pelo objetivo final e não pelos tasks, pelas coisas que a AI precisa fazer no meio do caminho. Isso você não controla tanto. Só que o que é interessante é que dá mais trabalho você treinar o agente ao longo do tempo do que você subir o agente. Então, assim, recado para toda turma que está em casa, subir o agente é muito fácil. Tá? Difícil é você ficar 6 meses, 12 meses treinando ele, supervisionando ele, para que ele consiga fazer bem as tarefas, enfim, as coisas que ele está sendo treinado para fazer. Legal. Eu acredito que esse tipo de treinamento, realmente, ele é vasto, porque como ser humano mesmo, a gente está todo dia aprendendo.
Então, como as LLMs elas são uma esponja, na realidade eu sempre tenho a LLM como se fosse um sábio com Alzheimer. Ele sabe tudo, mas não sabe que sabe. Você entendeu? Então, eu sempre penso isso. Então, assim, o caminho que você tem que fazer com que ele entenda que ele sabe é você explicar todo dia e colocar funções, né? Eu acho que isso aí, independente do tipo de modelo, é igual para todos, entendeu? Exato, e tem um aspecto também relacionado a isso, que é a segurança, né? Então, existe um conceito dentro do mercado de inteligência artificial que se chama, no inglês lá, guardrails, né? Que são, né, os guardrails na Fórmula 1 são aquela cerquinha, proteção, né? Para o carro não sair da curva. É mais ou menos o mesmo conceito. Então, você tem proteções, você fecha um perímetro, né, para a inteligência artificial não sair fora daquilo que ela foi treinada para fazer. Porque se você está conectado num LLM, em tese, aquele LLM ele foi treinado em todos os dados públicos e disponíveis no mundo. Ele foi treinado em todos os vídeos de YouTube, em todos os podcasts, foi treinado em todos os livros, textos que estão disponíveis por aí. Então, ela poderia falar sobre tudo. Mas você quer que aquela inteligência artificial ela fale só sobre, por exemplo, enfim, saúde ou sobre bem-estar, né? Você não quer que ela fique falando sobre qualquer assunto. Então, você precisa fechar um perímetro, e isso demanda um projeto de segurança, normalmente junto com os projetos de treinamento, né, que é o que ela pode e não pode fazer. E é isso, assim, acho que é um mercado novo para todo mundo, tá todo mundo aprendendo, até quem está fazendo esse tipo de tecnologia, né? Então as Big Techs, enfim, uma OpenAI, uma Anthropic, enfim, Cohere, tem vários players lá fora, e estão lançando a cada dia que passa, a cada semana praticamente tem uma notícia nova, né, de modelos que estão performando mais. Então o reasoning, que é essa capacidade do modelo tomar uma decisão com base num áudio, numa imagem, ou enfim, num texto, isso tende a aumentar. Então a performance desses modelos deveria também subir com o tempo. Hoje você tem processos que às vezes, por exemplo, 95% do processo a AI consegue fazer, mas 5% ainda cai para o humano. Que são coisas mais complicadas, enfim. Ao longo do tempo, a AI vai ter uma taxa de performance maior. E nós, humanos, vamos ter que conviver. Nós vamos treinar bastante AI, vamos trabalhar com bastante AI, nós vamos ter AI workers trabalhando com a gente naquilo que a gente estiver fazendo. Né? A turma que vai editar aqui o podcast depois vai ter AI worker para ajudar a editar, vai ter AI worker para ajudar a fazer os cortes. Né? A turma que for publicar depois vai ter AI worker para criar o melhor SEO ali para ranquear o podcast, enfim, a gente vai, o ano que vem, eu acho que é um ano em que esse conceito de fato aterriza para a maior parte das empresas. Todo mundo vai ter algum tipo de copiloto de AI do lado, ajudando a fazer aquilo que você não gosta de fazer. Exatamente. Aquilo que é muito repetitivo, aquilo que não precisa da tua inteligência, né? E vai deixar o humano para fazer aquilo que tem mais valor agregado. Legal. Como a gente tem agências aqui, e qual que seria o grande recado aí que você deixaria para a galera da Anamid, que quem ainda não acordou para a realidade, que isso aqui já não é mais futuro, já é o presente, né? A gente está vivendo ele, né? Qual que é o grande recado que você deixa para as pessoas que querem começar ou iniciar algum processo interno dentro das agências? Boa. Por onde eu poderia começar aplicando? Hoje, eu vou falar primeiro do ponto de vista interno da agência, tá? Mas hoje, se você é um dono de agência, você pode automatizar praticamente a tua agência inteira, tá? Então, desde a fase de planejamento, né, em que você está fazendo pesquisa, você pode ter AI workers, por exemplo, que são researchers que vão pesquisar sobre vários temas que a tua equipe humana não vai ter tempo de olhar para tudo. Né? E esses AIs podem pesquisar tudo, fazer as intersecções. Então, qual que é a intersecção aqui entre determinada faixa etária, que é o meu público-alvo, essa tendência e esse mercado que é o Brasil como país, por exemplo. E você pode ir discutindo isso com AIs. A hora que você vai entrar, né, para a criação de um Key Visual, hoje você tem AIs que te ajudam a criar. Né? Então, você não está limitado aos bancos de imagem e você não está limitado também ao fotógrafo. Né? Então, você não precisa captar a imagem ou usar as imagens que já foram captadas.
A AI pode criar variações que às vezes você não tinha. Então, vamos supor que você tinha lá, né, uma imagem que tinha um grupo de pessoas. Você quer aquele conceito, aquela imagem, mas com uma pessoa só. Né? Em vez, você pode gerar com AI variações. Então, você consegue fazer key visual, consegue fazer conceito. E depois, desdobramento. Então, a hora que eu preciso transformar isso em copywriting, em texto, eu preciso transformar isso em vídeo, preciso transformar isso em 5.000 posts diferentes, né? Porque eu atendo aqui um varejista que precisa fazer o mesmo conceito do Dia das Mães, mas com 3.000 produtos diferentes. E ele precisa fazer tudo isso em 10 dias, porque vai a campanha, o mês do Dia das Mães é ali em maio e tal, e ele já vai entrar. Então, a AI hoje, ela consegue basicamente trazer algum grau de automação, eu te diria que no mínimo 25% a 30%, em alguns casos como texto, 90%, 95% de automação, na atividade que uma agência faz. Tá? Se você começa a usar isso, né, e você repensa os teus processos, a tua agência com essas tecnologias, isso é mais margem para você. Né? Então, eu vou dar um exemplo que eu tenho lá hoje dentro de casa. Eu não sou uma agência de publicidade, mas eu faço código. Tá. Então, um desenvolvedor hoje lá do distrito que usa AI para programar, ele programa 3 vezes mais do que o que não usa. Sim. Bom, resultado. Hoje é obrigatório. Então, assim, o desenvolvedor lá no distrito que não quer usar AI é demissão. Tá? Então, assim, a gente já está em outras áreas usando o mesmo conceito. Então, hoje a equipe de vendas faz propostas de vendas com AI. Então, todas as reuniões com uma equipe de venda, com um cliente são gravadas. Em cima dessa gravação, a AI dá para o vendedor o contexto, o desafio do cliente e qual a solução customizada que aquele cliente precisa. Show. Então, a proposta que era genérica, as propostas comerciais do nosso time de vendas há 8 meses atrás eram genéricas. Era praticamente, eu coloco o logo lá, tudo mais ou menos a mesma coisa. Hoje elas são sniper. Né? Então, para dentro, o grau de automação é enorme. Agora eu vou falar, eu não acho que esse é o maior impacto para as agências. Para as agências, o maior impacto é para fora. As empresas vão adotar AI workers, AI agents. Quem é que atende as empresas em relação à comunicação, em relação a posicionamento e muitas vezes em relação à inovação e novas tecnologias? As agências. Exatamente. Então eu acho que as agências de publicidade têm uma oportunidade de ouro de se tornarem agências também de automação de AI. Então você que já está atendendo o teu cliente com marca, com growth, né? Pegar a agência de growth, isso assim é óbvio para mim. Primordial. Você já está fazendo performance para Google, para Meta, para tudo, cara, começa a colocar lá, instalar dentro desse teu cliente AI agents, né? Então para responder os comentários, para começar a qualificar o lead e agendar a reunião para a equipe de vendas do teu cliente. Então assim, eu acho que existe uma oportunidade para o mercado de publicidade e agências de eles se transformarem não só em agências de growth ou de publicidade, mas também em agências de automação de AI, pelo know-how de tecnologia que eles já têm, pelo posicionamento que eles têm pelos clientes. Os clientes vão. Aí a pergunta que você tem que se fazer é se ele vai com você ou se ele vai com outro player. Com concorrente. Gustavo, foi demais aqui o nosso papo. Gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui no nosso podcast da Anamid. A gente vai deixar os teus contatos aí no descritivo do podcast. E obrigado, cara, porque legal. A gente está inovando cada vez mais aí e é bom levar isso aí para o pessoal entender um pouco mais desse mundo de IA. Não, com certeza, conta com a gente. Nosso site é www.distrito.me, M de Maria, E de Elefante. Deixa uma dica já aqui, ó, tem uma startup residente lá do nosso laboratório que faz esses AI agents para agências venderem para os clientes. Legal. Chama Zaya. Então pode depois buscar aí Zaya.app, o Zaya AI, vocês vão achar. E é isso, assim, mas esse é um mercado muito novo. E por ser um mercado novo, é uma oportunidade grande também para quem entrar de cabeça agora. Perfeito, então. Beleza? Pessoal, então a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado. Até mais.